E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui na advocacia estratégica com vocês. Preparados para desvendar o segredo de uma petição inicial de sucesso? Opa, preparado. Hoje a gente vai um pouco além do básico, sabe? É isso A aí. gente quer ir direto ao ponto, como construir uma argumentação que realmente coloca o juiz do seu lado. E o legal é que o material que a gente tem aqui, Uhum. ele ajuda a evitar as armadilhas mais comuns, sabe? Ah, Aqueles errinhos de principiante, sabe? Que fazem toda a diferença no final. sei. A gente vai te mostrar como escapar disso. Boa. E que tipo de material a gente tem para esse mergulho? A gente separou um mix de informações, trechos de um briefing jurídico, Legal. perguntas frequentes, um guia de estudos e até, acredite se quiser, um quiz. Olha só. Mas calma, a ideia não é fazer você suar frio com uma prova surpresa, viu? Relaxa. A gente vai usar esse material como um mapa, um guia para te levar pelos caminhos da persuasão jurídica. Isso. E eu já vou avisando, prepare-se para desmistificar algumas ideias. E lá vai. Muita gente pensa que escrever uma petição inicial é só jogar um monte de leis e termos técnicos, mas a realidade é bem diferente. É mesmo? Fala mais sobre isso. Eu sempre achei que decorar o código era tipo a chave para uma petição imbatível. Na real, o que o material destaca é a importância de construir uma causa de pedido sólida. A famosa causa de pedir. Você já sabe que é o fundamento do seu pedido, a razão pela qual o juiz deveria te dar o que você está pedindo. Mas a sacada é como torná-la, como posso dizer, convincente. Entendi. Não é só tirar um monte de artigos, mas mostrar como os fatos do caso se encaixam na lei de forma clara e irresistível. Tipo, como montar um quebra-cabeça, onde cada peça é um fato que no final forma a imagem completa do seu argumento. Faz sentido. Perfeito. O guia de estudos que a gente tem usa uma analogia interessante. Compara a causa de pedir a um bom roteiro de filme. Olha só. Você precisa de uma narrativa com lógica, personagens bem definidos, que no caso são as partes envolvidas, e um clímax que prenda a atenção do juiz, que é o seu pedido. Nossa, essa comparação com o roteiro de filme é genial. Nunca tinha pensado nisso, mas faz total sentido. E como a gente garante que esse filme tem um final feliz para o nosso cliente? Aí entra outro ponto crucial: as provas. Não basta afirmar, você precisa comprovar cada ponto da sua história. E o briefing jurídico é categórico. Afirmações desacompanhadas de provas são como castelos de areia, bonitos, mas frágeis. Tipo aquele ditado: contra fatos não há argumentos. Então, além da narrativa envolvente, a gente precisa ter recibos que sustentem cada afirmação, né? Se eu digo que meu cliente sofreu danos morais, preciso apresentar provas que demonstrem o sofrimento, a humilhação e por aí vai. Exatamente. E o material dá várias dicas de como organizar essas provas, como apresentá-las de forma clara e convincente. Ele até fala da importância de usar recursos visuais, tipo gráficos e tabelas, para tornar tudo mais fácil de entender, mais impactante. Olha só, interessante. Então a gente precisa pensar na petição como um todo, não só no conteúdo, mas na forma como esse conteúdo é apresentado. E quando a gente se depara com casos mais complexos, com jurisprudência controversa, como a gente navega por essas águas turbulentas. Aí a gente entra num terreno que exige mais estratégia. O guia de estudos fala da importância de analisar os precedentes com cuidado. Entendi. Identificar aqueles que fortalecem a sua argumentação e aqueles que você precisa contornar, sabe? Mostrar por que eles não se aplicam ao seu caso. É, tipo um jogo de xadrez, né? A gente precisa antecipar os movimentos do adversário e planejar nossa estratégia. E nesse jogo, a clareza na comunicação é fundamental. Sem dúvida. O briefing jurídico faz uma observação interessante. Ele diz que a linguagem jurídica às vezes parece um labirinto, sabe? Confundindo até os mais experientes. É verdade. Às vezes a gente se perde os termos técnicos e acaba complicando a vida do juiz. Pois é. E convenhamos, um juiz cansado e confuso dificilmente vai se convencer da sua argumentação. É por isso que o material enfatiza a importância de usar uma linguagem clara, objetiva, acessível. Ele chega a dizer: a melhor petição é aquela que qualquer pessoa, mesmo sem ser da área do direito, consegue entender. Oh, essa é uma dica de ouro. Escrever com clareza e simplicidade, sem perder a precisão técnica. É um desafio tanto, hein? Com certeza. Mas é um desafio que vale a pena, porque no final das contas, o que importa é convencer o juiz. E para isso, a clareza é sua maior aliada. Show. E, por falar em convencer o juiz, o que mais o material destaca como ponto crucial para uma causa de pedir imbatível? Ele fala da importância de construir uma narrativa que não seja só lógica, mas também emocionante. Emocionante. Como assim? A gente não está falando de um filme de drama. Calma. O guia explica que a emoção, quando bem usada, humaniza o caso. Aproxima o juiz da sua ação. Ele dá exemplos de como usar a linguagem para evocar empatia, sabe? Despertar a sensibilidade do juiz para a situação do seu cliente.
Interessante. É. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre a lógica, a técnica e a emoção, para que há uma causa de pedir que seja sólida e tocante ao mesmo tempo. Exatamente. E o material dá várias ferramentas para a gente alcançar esse objetivo. Ele fala da importância de usar exemplos concretos, contar histórias que ilustrem o sofrimento do cliente, usar a linguagem para criar imagens. Nossa, quanta informação. Acho que já temos material suficiente para começar a construir uma causa de pedir imbatível, hein? Com certeza. Mas antes de colocar a mão na massa, que tal explorarmos os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escrever petições iniciais? Boa. Afinal, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer, né? Então, na próxima parte do nosso mergulho profundo, vamos desvendar essas armadilhas e como evitá-las. E aí? De volta para a segunda parte do nosso mergulho. Na primeira, a gente desvendou os segredos de uma causa de pedir sólida. Exploramos a importância da narrativa, das provas e da clareza, lembra? Sim. A gente vê que precisa ser um mestre contador de histórias, um detetive na busca por provas e um poeta na arte de usar a linguagem a nosso favor. É isso aí. E agora a gente vai meio que virar o jogo, sabe? E lá vem. Vamos focar nos erros mais comuns que as pessoas cometem ao escrever petições. Afinal, é melhor prevenir do que remediar, né? Concordo, então vamos lá, vamos desvendar essas armadilhas pra gente conseguir escapar delas. Qual seria o erro número 1 que o material destaca? O primeiro erro, talvez o mais comum, é cair na armadilha do juridiquês. Sabe aquela linguagem cheia de termos técnicos, frases enormes, citações intermináveis? Ah, sei. Parece que alguns advogados acham que quanto mais complicado o texto, mais inteligentes eles parecem. É exatamente isso que o briefing critica. Ele diz que o excesso de juridiquês afasta o leitor, tornando o texto indigesto. E lembre-se, um juiz também é um leitor. Verdade. Imagina o coitado do juiz tendo que ler um monte de petições cheias de termos complicados o dia todo. Ele deve sonhar com uma petição escrita em bom português, clara e objetiva. Com certeza. E o guia dá uma dica ótima para evitar esse erro. Escreva como se você estivesse explicando o caso para sua avó. Se ela entender, o juiz também vai. Sensacional. A gente precisa se colocar no lugar do leitor e se perguntar: se eu não fosse advogado, eu entenderia esse texto. Se a resposta for não, é hora de simplificar. Exatamente. E simplificar não significa ser superficial, viu? Você pode e deve usar uma linguagem clara e objetiva sem perder a profundidade e a precisão. Outro erro que eu vejo bastante é a falta de organização. A apresentação dos fatos. Às vezes a petição parece um quebra-cabeça todo bagunçado. Isso é um problemão. O briefing é bem claro. A organização é a chave para a clareza e para a persuasão. Uma petição desorganizada confunde o leitor e prejudica a compreensão do caso. E como a gente garante que nossa petição seja organizada? Tem alguma fórmula mágica? Fórmula mágica não tem, mas o guia sugere algumas estratégias bem eficazes. Usar tópicos e subtópicos, títulos e subtítulos descritivos, apresentar os fatos em ordem cronológica. Faz sentido. Uma estrutura clara e lógica ajuda o leitor a acompanhar o raciocínio e a entender a evolução do caso. É como construir uma casa. Precisa de uma boa base, paredes bem estruturadas e um telhado que proteja tudo. Senão, a casa desaba. E por falar em construção. Outro erro que a gente não pode deixar de mencionar é a falta de fundamentação jurídica. Tem petição que só narra os fatos e faz o pedido, sem explicar o porquê do cliente ter direito ao que está pedindo. Isso é um erro fatal. A causa de pedir precisa ser fundamentada em dispositivos legais, jurisprudência, doutrina. É tipo você mostrar para o juiz: olha, meu cliente tem direito a isso porque a lei diz isso. Os tribunais têm decidido assim. Os especialistas confirmam. Sem essa fundamentação, a petição fica fraca. Parece um pedido sem justificativa. É como chegar no restaurante e dizer: quero comer, você dizer o quê? O guia chama esse tipo de petição nua e crua. Bonita por fora, mas vazia por dentro. E a gente sabe que o juiz não impressiona só com a aparência. Ele quer ver conteúdo, substância, argumentos sólidos. Com certeza. Por isso é essencial dedicar tempo à pesquisa jurídica. Selecionar as leis, as decisões judiciais, as opiniões de especialistas. Tudo que for mais adequado para o seu caso. Falando em decisões judiciais, o material fala de algum erro comum em relação à jurisprudência. Sim, um erro que vejo muito é citar decisões sem analisar o caso concreto. É preciso mostrar para o juiz que o seu caso é similar ao caso que foi julgado e que, portanto, a mesma solução deve ser aplicada. Ou seja, não adianta só jogar um monte de decisões na petição e esperar que o juiz faça a ligação. A gente precisa mostrar as semelhanças, os pontos de conexão. Exato. O briefing compara a jurisprudência a um guarda-roupa cheio de roupas. Você precisa escolher a roupa certa para a ocasião, aquela que te veste bem, que combina com o seu estilo. A gente precisa ser um personal stylist da jurisprudência. É isso aí. E não se esqueça de customizar, adaptar as decisões à sua argumentação. Destacar os trechos mais importantes, explicar por que elas são relevantes para o seu caso.
Outro erro que me lembra muito da faculdade é a falta de coerência nos argumentos. Tem petição que se contradiz ou apresenta argumentos fracos sem fundamento. Aí, isso pode ser fatal. O guia fala que a incoerência destrói a credibilidade da argumentação. Se o advogado não consegue sustentar os próprios argumentos, como vai convencer o juiz, né? É como construir um castelo de cartas, qualquer ventinho derruba tudo. Exatamente. Coerência fundamental. O advogado precisa ter clareza do que está defendendo, apresentar argumentos que se complementem, que se fortaleçam. E para evitar esse erro, o que o material sugere? Ele recomenda fazer um esboço da argumentação antes de começar a escrever. Listar os principais argumentos, organizá-los de forma lógica. Entendi. É como se a gente montasse o esqueleto da argumentação. Definir a estrutura principal, antes de revestir com os fatos, as provas, a fundamentação jurídica. Perfeito. E durante a escrita, é importante ir revisando esse esboço para ter certeza de que os argumentos estão sendo bem desenvolvidos. Para finalizar nossa lista de erros, a gente precisa falar da revisão. É essencial revisar a petição com cuidado antes de enviar para o juiz. Com certeza. Erros de português, digitação, formatação, tudo isso pode comprometer a credibilidade da petição e prejudicar a imagem do advogado. É verdade. Por mais brilhante que seja a argumentação, se a petição estiver cheia de erros, o juiz pode ter a impressão de que o advogado foi descuidado ou até mesmo desrespeitoso. Exatamente. O briefing fala que a apresentação da petição é o cartão de visitas do advogado. É, faz sentido. Uma petição bem escrita, bem formatada, demonstra profissionalismo, organização. Então a revisão é uma etapa essencial. Não podemos pular essa fase. De jeito nenhum. E a dica do guia é: peça para alguém que não está envolvido no caso ler a petição antes de enviar. Um olhar de fora pode identificar erros que a gente não viu. Ótima dica. E com isso, a gente encerra nossa lista de erros mais comuns na escrita de petições iniciais. Mas a nossa jornada não termina aqui. Na próxima parte, a gente vai explorar os segredos de uma causa de pedir imbatível, com dicas e estratégias para transformar sua petição numa verdadeira obra-prima jurídica. Chegamos à última parte do nosso mergulho. Café na xícara. Postulereta. Que agora é a hora da verdade. É isso aí. Vamos desvendar os segredos de uma causa de pedir imbatível. Prepara para impressionar. Tô pronto. Quais são os truques de mágica? Por onde a gente começa a construir essa causa de pedir dos sonhos? O guia que a gente tem aqui, ele destaca uma coisa que muita gente ignora. Conheça seu público, no caso de Ieda. É o juiz. Esse é o juiz. Peraí, a gente tá falando de um pitch para investidores. A gente tá no processo judicial. Mas o princípio é o mesmo. Cada juiz tem suas peculiaridades, né? Preferências, estilo de julgamento. E conhecer esses detalhes pode fazer toda a diferença. Faz sentido. Então, antes de começar a escrever, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado sobre o juiz. Olhar as decisões anteriores, o perfil, sei lá, as publicações. Exatamente. O briefing dá umas dicas de como fazer essa investigação. Consultar sites de tribunais, ler decisões do juiz em casos parecidos, conversar com colegas que já atuaram em processos com ele. Caramba, é quase um trabalho de detetive. Mas imagino que essa informação privilegiada ajude a moldar a argumentação de acordo com o perfil do juiz, né? Tipo, uma vantagem estratégica. Total. Por exemplo, se você sabe que o juiz é super formal, você vai evitar usar gírias na sua petição. Se ele gosta de concisão, você vai direto ao ponto, sem enrolação. Entendi. É como se a gente estivesse traduzindo a nossa argumentação para a linguagem do juiz, aumentando as chances de ele entender e se convencer dos nossos argumentos. É isso. E além de conhecer o juiz, é fundamental conhecer o seu caso a fundo. Dominar cada detalhe, cada nuance, cada pecinha do quebra-cabeça. Verdade. A gente precisa ser um experto no caso do cliente, né? Sabe? É mais do que ele próprio. Sim. O Gui usa uma metáfora interessante. Ele diz que o advogado tem que ser como um cirurgião. Cirurgião. Conhecer o corpo do paciente, que no caso é o processo, com precisão, para operar com segurança e eficiência. Nossa, que comparação. Sem esse conhecimento, a gente está operando no escuro, né? Arriscado a cometer erros graves. Totalmente. Para ter esse conhecimento, é preciso se dedicar. Pesquisa, leitura, análise. Estudar os documentos, as provas, a legislação, a jurisprudência, conversar com clientes, testemunhas, especialistas. É um trabalho intenso, mas essencial para construir uma causa de pedir sólida. E quando a gente tem todo esse conhecimento em mãos, como organizar as ideias, os argumentos? Aí entra o talento do advogado como contador de histórias. A gente precisa transformar essa informação bruta numa narrativa. Claro, coesa envolvente. Uma narrativa que seja lógica, mas também emocionante. Que prenda a atenção do juiz. Desperte empatia e o convença da justiça do nosso pedido. Exatamente. E o guia dá umas dicas de como. Como construir essa narrativa imbatível. Ele fala da importância de começar com um gancho. Gancho. Tipo, a cena de ação, igual nos filmes. Isso. Você pode começar a petição com uma frase de impacto, uma pergunta, uma história comovente. Algo que prenda o juiz logo de cara.
É como se a gente estivesse vendendo o nosso caso pro juiz, né? Convencendo ele que nossa história vale a pena. Exatamente. E depois do gancho, a gente desenvolve a narrativa, né? Apresenta os fatos, as provas, os argumentos de forma organizada. E conectando tudo com a legislação, jurisprudência, construindo uma rede de segurança jurídica pro nosso caso. Isso. E no final, a gente fecha com chave de ouro, reforçando o nosso pedido, deixando uma mensagem final. Uma mensagem que mostre pro juiz que a nossa causa é justa, que o nosso pedido precisa ser atendido. É isso. Aí a gente pode usar recursos de linguagem, né? Repetição, ênfase, analogias, metáforas. O importante é criar uma imagem forte na mente do juiz. Nossa, é muita coisa pra pensar. Mas acho que com essas dicas a gente tem um bom guia pra começar, né? Com certeza. Lembre-se, a causa de pedir é o coração da petição. Dedique tempo, atenção e use a criatividade. Não tenha medo de ousar, de experimentar. Acho que essa é a grande lição que a gente tira desse mergulho. A advocacia é uma arte. E como toda arte, exige técnica, criatividade, paixão. É isso aí. E com isso, a gente encerra nosso mergulho nos segredos da causa de pedir imbatível. Esperamos que você tenha aprendido bastante e que use essas dicas na sua próxima petição. E se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos, colegas. Espalhe a palavra. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Até a próxima.